Este é o maior mistério da história da humanidade. Segundo a lenda, um continente inteiro, que possuía tecnologias incríveis, desapareceu sob as águas do oceano em apenas um dia e uma noite terríveis. Há muito tempo, milhares de anos atrás, o filósofo Platão contou a seus alunos uma história que teve uma influência indelével em suas concepções sobre o passado. Ele falou sobre a lendária Atlântida. Essa história não era apenas uma lenda nebulosa. Platão apresentou detalhes impressionantes. Uma ilha poderosa, maior do que a Líbia e a Ásia juntas, localizada além das colunas de Hércules. Sua capital era a personificação do pensamento engenheiro. Uma cidade de anéis concêntricos perfeitos de terra e água, conectados por pontes e canais para a navegação. Em seus templos brilhava um metal misterioso, agora desaparecido, o oricalco, cujo brilho era comparado ao fogo. Platão descrevia essa civilização como uma potência marítima, possuindo uma enorme frota e um poderoso exército. Mas Platão descrevia não apenas a magnificência da Atlântida, mas também sua guerra. Ele afirmava que os Atlantes eram uma raça arrogante de guerreiros que conquistaram partes da Europa e da África, travando uma guerra contra os ancestrais dos atenienses que, na antiguidade, segundo Platão, conseguiram deter seu avanço. Na sua opinião, a destruição da Atlântida não foi um acidente, mas uma punição justa dos deuses por sua arrogância. Mas o que foi isso realmente? Apenas uma parábola filosófica refinada, uma invenção de Platão destinada a alertar os atenienses sobre as ambições imperiais emergentes? Ou ele estava falando sobre uma catástrofe real e inimaginável, cujo eco chegou até ele através dos milênios? E se a Atlântida foi real, quantos outros mitos semelhantes estão guardados nas profundezas da história, esperando sua hora? Suponhamos por um momento que Platão estava falando a verdade, que a Atlântida não é fictícia. Então, de que civilização estamos falando? Não se trata apenas de mais um reino antigo com metalurgia desenvolvida. A magnitude da lenda, a destruição de um continente inteiro em uma noite, exige uma explicação totalmente excepcional, quase mística. As histórias sobre a Atlântida vão além da arqueologia comum e invadem o campo da magia perdida. Os mais corajosos adeptos dessa teoria não se limitam ao bronze ou ao ferro. Eles falam de tecnologias perdidas, inacessíveis ao nosso mundo até hoje. Eles afirmam a existência da energia Vril, uma força fundamental do universo, uma energia quase sobrenatural que, segundo eles, os Atlantes sabiam controlar. Vril, de acordo com essas lendas, não era apenas uma energia semelhante à eletricidade. Era uma força viva, a alma do mundo, que podia ser controlada pelo poder da mente. Ela tinha a capacidade de curar, dar vida a mecanismos, destruir montanhas e até mesmo conceder aos iniciados o dom da telepatia. Era o código fundamental da existência que, segundo a lenda, os Atlantes conseguiram decifrar. No entanto, a fonte dessa força eram os cristais. Os místicos descrevem não apenas pedras de fogo, mas uma complexa rede energética que abastecia de energia todo o continente. As lendas falam do grande cristal, chamado Tuoa. Não era uma joia comum, mas um cristal gigante, criado artificialmente, de incrível pureza, supostamente de forma cilíndrica ou esférica, colocado no templo principal, dedicado a Poseidon. De acordo com os mitos, esse templo era uma maravilha arquitetônica. Sua cúpula podia se abrir, expondo o cristal aos raios do sol, da lua e das estrelas distantes. Tuaoi não era apenas uma fonte de energia, era um ressonador cósmico. Dizem que ele era capaz de acumular a energia vril do éter, transformá-la e transmiti-la por toda a ilha para cristais receptores especiais, que forneciam energia às cidades inteiras.
Esses cristais forneciam luz eterna e acionavam aeronaves silenciosas, os Vimanas, que pairavam sobre a Terra, desafiando a força da gravidade. A energia Vril também alimentava os campos de força que protegiam a capital e as armas de raios, que Platão só conseguiu descrever como golpes de raios. Era uma civilização que não dominava a mecânica, mas as forças do universo. Eles deixaram os limites do mundo físico. Nessas lendas, os Atlantes não eram pessoas comuns. Após séculos usando essa energia, afirmam que seus corpos sofreram mudanças. Fala-se de uma sociedade que praticamente superou o envelhecimento, vivendo centenas de anos. De uma sociedade onde a telepatia se tornou o principal meio de comunicação e a fala oral um fenômeno primitivo, pertencente ao passado. Eles não apenas comunicavam-se com a natureza, como entendemos isso, mas a dominavam. As lendas contam que os sacerdotes da Atlântida dominavam as formas mais avançadas de bioengenharia, criando quimeras, criaturas que eram híbridos de humanos e animais, para realizar trabalhos escravos e modificando a própria natureza das plantas para obter colheitas incríveis. Eles eram uma civilização que se considerava semideuses e, em sua arrogância, se elevaram ao nível dos deuses. E por isso, segundo a lenda, foram punidos. Mas a catástrofe que os destruiu não foi um terremoto ou um dilúvio comum. Não foi a ira de Zeus, que lançou um raio do Olimpo que causou sua destruição. Foi um apocalipse tecnogênico causado por suas próprias conquistas mágicas. A lenda conta que os Atlantes se dividiram em duas facções. Mergulhados no materialismo e em rituais sombrios, os filhos de Belial buscavam dominar o mundo, usando o grande cristal como arma de poder ilimitado. Eles levaram seu poder a alturas incríveis. Como resultado, ocorreu uma sobrecarga. O Tuai se desestabilizou. Ele liberou a energia acumulada ao longo dos séculos em um fluxo incontrolável. Não foi uma explosão comum, foi uma ruptura da realidade. Os místicos descrevem como o mundo se dividiu, como a própria estrutura do espaço-tempo foi rompida pela força pura. Esse cataclismo catastrófico provocou uma reação em cadeia. Terremotos gigantescos fragmentaram os continentes, vulcões em todo o mundo expeliram grandes quantidades de cinzas e, possivelmente, os polos do planeta se deslocaram. A Atlântida não simplesmente desapareceu debaixo d'água. Ela foi destruída por sua própria força, desaparecendo da face da Terra e mergulhando no abismo fervente do oceano. Foi uma sentença divina que eles mesmos proferiram sobre si mesmos. Se Platão nos deu uma pista sobre a existência da Atlântida e os místicos do século XX nos deram uma descrição de sua magia, Edgar Cayce parece ter sido capaz de ver sua história com seus próprios olhos. Ele era um simples fotógrafo do Kentucky, um cristão modesto e uma pessoa sem grandes realizações acadêmicas. No entanto, em estado de transe profundo, ele se transformava em algo surpreendente. Ele foi apelidado de profeta adormecido, porque, segundo diziam, ele podia deixar seu corpo e se conectar com o que chamava de crônicas akáshicas, uma biblioteca abrangente que armazenava a história de cada alma e cada evento no universo. Essa é a Atlântida japonesa, segundo as suposições dos pesquisadores, que se escondeu sob a água há mais de 10.000 anos, antes mesmo do fim da última era glacial. Se essa versão for verdadeira, quem ou o que poderia ter construído essa grandiosa estrutura? As lendas locais de Okinawa contam sobre o Palácio do Deus, repousando no fundo do mar, que desapareceu na antiguidade. É um mistério que põe em dúvida todas as nossas concepções sobre o passado. Este lugar lembra um complexo ritual, um templo erguido pelos ciclopes que foi engolido pelo oceano durante a mesma catástrofe que a lendária Atlântida. Este é mais um elo na longa cadeia de grandes mitos.
A Atlântida não foi a única civilização mítica escondida nas lendas. Ela tinha uma espécie de sósia mítica em outro oceano. Lemúria, ou como é chamada, o continente Mai, era um continente gigante, de acordo com tratados místicos, que se estendia pelos oceanos Pacífico e Índico. Assim como a Atlântida, Lemúria era considerada uma civilização zero. Ensinamentos místicos, semelhantes aos propagados por Helena Blavatsky, afirmavam que os lemúrios eram ainda mais antigos que os atlantes. Era uma raça de gigantes espirituais, ancestrais da humanidade, que possuíam corpos etéreos e um terceiro olho. Segundo a lenda, esse olho não era um órgão físico, mas o centro de seu poder sobrenatural, que lhes dava a capacidade de ver os fluxos de energia vril e se comunicar telepaticamente. James Churchward, também interessado em misticismo, afirmou que conseguiu descobrir na Índia as antigas tábuas de Nakal, nas quais estava descrita essa civilização e sua destruição. Para que servia esse mito? Para dar uma explicação ao que não pode ser explicado pela ciência. Por exemplo, como os lêmures foram parar tanto em Madagascar quanto na Índia? A resposta é Lemúria. Ou como as gigantescas estátuas Moai apareceram na Ilha de Páscoa, longe de qualquer povoado. Como a cidade megalítica de Nan Madol foi construída com milhares de troncos de basalto. A resposta é que todos esses enigmas são explicados como vestígios do continente submerso de Mu. Esse mito sugere que nosso mundo foi construído sobre as ruínas não de uma, mas de pelo menos duas supercivilizações desaparecidas. O mito da Atlântida prometia conhecimento e magia perdida, mas outros mitos ofereciam algo mais material e mais perigoso: ouro. A lenda de El Dorado é um exemplo vívido de um mito assassino. Não é apenas a história do homem de ouro, o rei que se cobria de pó de ouro e oferecia aos deuses tesouros incalculáveis no lago sagrado de Guatavita. Era um sonho ilusório. Na mente dos conquistadores, a lenda sofreu alterações, transformando o ritual em toda uma lenda sobre a cidade de Manoa, a Cidade Dourada, onde os telhados eram de ouro puro e as ruas estavam cobertas de esmeraldas. No entanto, existia também uma lenda mais sombria. Contavam que essa cidade era inacessível para aqueles que chegavam com o coração impuro. Diziam que ela era protegida pela magia da selva, que os espíritos da Amazônia confundiam aqueles que buscavam riquezas. Contavam que a cidade se movia, desaparecendo de um desfiladeiro e aparecendo em outro, escapando constantemente dos conquistadores. A crença no ouro amaldiçoado gerou loucura. Dezenas de expedições partiram para o Inferno Verde da Amazônia, mas nenhuma delas voltou. Pessoas lideradas por Lope de Aguirre e Walter Halley desapareceram nas densas selvas. Mas não foram a magia ou as maldições que os mataram, e sim a fome, as doenças e a própria ganância que transformou a busca em uma sangrenta perseguição pelo irreal. A selva tornou-se o principal inimigo, uma força viva e inteligente que absorvia e enlouquecia todos aqueles que tentavam desvendar seu segredo dourado. Eldorado nunca foi encontrado. A vida dessas pessoas alimentou a lenda. Ano de 1925, mas o preço mais alto foi pago já no século XX. O explorador cujo objetivo não era o ouro era o coronel Percy Fawcett. Ele era diferente dos outros. Fawcett era um místico, explorador e cartógrafo da Royal Geographical Society. Ele não era atraído pela riqueza, ele buscava a verdade. E assim como outros exploradores, Fawcett era obcecado por essa ideia. Ele acreditava que, nas profundezas da selva brasileira, na região de Mato Grosso, estava escondida uma civilização antiga e altamente desenvolvida. Ele não a considerava local. Estava convencido de que era o último fragmento da própria Atlântida.
Na sua opinião, os atlantes que sobreviveram ao desastre se mudaram para a América do Sul e lá construíram suas cidades, usando tecnologias perdidas, quase sobrenaturais. Sua crença não se baseava apenas em rumores. Durante suas expedições, ele afirmou ter visto misteriosas luzes azuis na selva e ter encontrado índios brancos de olhos azuis, possíveis descendentes de uma raça antiga. Ele chamou seu principal objetivo, inspirado no misterioso Manuscrito 512, um documento português que, segundo se afirma, narra as ruínas de uma cidade construída com pedras brilhantes, de Zé. Essa foi sua última expedição. Em 29 de maio de 1925, o coronel Fawcett, seu filho mais velho Jack e seu companheiro Raleigh Rymel enviaram sua última mensagem do acampamento do Cavalo Morto. Eles desmontaram o acampamento e entraram em território desconhecido, do qual ninguém jamais havia retornado. Desde então, ninguém mais os viu. Ele se tornou a vítima mais famosa da maldição das cidades perdidas. Procurou uma civilização mística, mas ele próprio se tornou um mito. Então, mergulhamos no mundo das lendas. Atlântida, Yonaguni, Lemúria, Eldorado, Zé. Todas essas histórias são lindas e muito perigosas. E agora, a verdade documental. O que acontece quando conseguimos descobrir uma cidade perdida? No século XIX, a comunidade científica era unânime. A Guerra de Troia era uma invenção. O grande poema de Homero, Ilíada, era considerado não um documento histórico, mas uma coleção de contos, o épico nacional dos gregos. Procurar a verdadeira Troia era tão irracional quanto procurar o Olimpo ou o reino de Hades. No entanto, Heinrich Schliemann, um excêntrico empresário alemão que fez fortuna no comércio, estava convencido de que Homero não exagerava. E ele decidiu iniciar as escavações. Em vez de cristais mágicos, vestígios de vril ou palácios de semideuses, ele descobriu uma cidade. Tijolos, cacos de cerâmica, vigas queimadas e o tesouro de Príamo, uma coleção de joias de ouro, embora não de origem sobrenatural, mas totalmente terrena. Schliemann provou de forma convincente que o mito pode ter uma base real. Ao mesmo tempo, ele demonstrou o quanto a realidade difere das representações míticas. Troia não era um reino mágico, mas uma fortaleza real, destruída não por magia, mas por fogo real. Este golpe da realidade nos leva de volta à história mais trágica e misteriosa, a história de Percy Fawcett. Décadas se passaram e o mistério da cidade Z foi declarado uma invenção de um místico obcecado. Parecia que a selva havia vencido, engolindo o homem e seu segredo. A comunidade científica rejeitou essa história, considerando-a sem fundamento. Até que surgiu algo novo, quase sobrenatural: a tecnologia LIDAR, uma varredura a laser capaz de penetrar a densa cobertura verde. Arqueólogos, levantando aviões sobre a Amazônia, viram em suas telas de computador algo que chocou o mundo. Sob as copas densas das árvores, no coração de Mato Grosso e nas margens do rio Xingu, onde Fawcett desapareceu sem deixar vestígios, contornos nítidos apareceram. Não eram apenas vestígios da presença humana, mas estradas inteiras, retas como flechas, pontes, praças amplas e ruínas de construções maciças. Eles descobriram o que era considerado impossível: Kutikugu. Na Amazônia, muito antes da chegada dos europeus, prosperava uma civilização complexa que incluía toda uma rede de 20 cidades e povoados, habitados por dezenas de milhares de pessoas. O coronel Percy Fawcett estava certo. A cidade Z, ou melhor dizendo, todo um grupo de cidades semelhantes, realmente existia. Ele não era louco. Ele estava à beira de uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Mas o destino decidiu de outra forma. Ele nunca chegou a ver o resultado. O mistério que ele procurava era bem real. No entanto, sua descoberta custou-lhe a vida.
E isso nos leva ao início, a Platão e seu lendário continente submerso. Fawcett procurava a magia da Atlântida, mas em vez disso, descobriu a verdadeira Curricugu. Schliemann, procurando a divina Troia, encontrou uma fortaleza terrena. E essa é, talvez, a ironia mais amarga da história, ou possivelmente a prova mais importante de quão pouco sabemos sobre nossa história. A partir dessas crônicas, Cayce extraiu uma enorme quantidade de informações sobre a Atlântida, milhares de páginas. Suas leituras não se assemelhavam às previsões vagas de Nostradamus. Elas eram surpreendentemente concretas e detalhadas. Cayce descreveu a geografia do continente, sua flora e fauna. Ele afirmou que a Atlântida não era uma ilha única, mas sim um arquipélago, cuja ilha principal era Poseidonis. Ele confirmou fatos anteriormente divulgados. Falou sobre o grande cristal de Tuoi como fonte de energia incrível. Cayce foi ainda mais longe. Ele apresentou a sociedade dos Atlantes como uma arena de confronto entre duas facetas. De um lado, a lei do único, um grupo espiritual que buscava a harmonia. Do outro, os filhos de Belial, materialistas sedentos por poder, riqueza e domínio. Foram os filhos de Belial, afirmava ele, que realizaram experimentos genéticos, cujo resultado foram meio humanos, meio animais para exploração, as mesmas quimeras, minotauros e centauros que conhecemos dos mitos gregos. Cayce acreditava que, em sua vida passada, ele era um sacerdote atlante chamado Ra-Tá. Segundo ele, prevendo a destruição da Atlântida, Ra-Tá fugiu para o Egito com um grupo de seus discípulos, levando consigo parte do conhecimento e dos registros da cidade destruída. Cayce descreveu a destruição do continente em detalhes, observando que não foi um evento único. Ele falou sobre 3 grandes cataclismos separados por milênios. Os 2 primeiros dividiram o continente e destruíram a civilização. O terceiro, o último dilúvio, ocorrido cerca de 10.000 anos antes de nossa era, foi o golpe final. Foi então, segundo Cayce, que os filhos de Belial, em sua arrogância, levaram o grande cristal a um ponto crítico, o que resultou na mudança dos polos. Mas o mais importante é que Cayce fez uma previsão concreta que pode ser verificada. Ele afirmou que Poseidonis afundou perto das Ilhas Bahamas, na região hoje conhecida como Triângulo das Bermudas. E que em 1968 ou 1969, nas costas de uma das ilhas desse arquipélago, Bimini, as ruínas dos templos da Atlântida seriam levantadas do lodo dos séculos. A profecia foi formulada na década de 1930, mas décadas depois foi quase totalmente esquecida. E então chegou o ano de 1968. Nesse ano, pilotos que sobrevoavam as águas rasas ao largo da costa da ilha de North Bimini viram uma cena surpreendente sob as águas turquesa e transparentes. Não era um monte de pedras comum. Era uma linha perfeitamente reta e geometricamente precisa de enormes blocos retangulares de pedra que se estendia por quase 1 quilômetro nas profundezas da água antes de desaparecer nas profundezas. A descoberta, realizada exatamente na data prevista por Cayce, causou um verdadeiro furor no mundo da informação. Mergulhadores, arqueólogos e místicos correram para o local. Eles descobriram o que parecia ser os restos de uma ponte ciclópica ou a fundação de uma enorme muralha. Algumas pedras chegavam a 5 metros de comprimento e pesavam dezenas de toneladas, e seu encaixe preciso dava a impressão de que haviam sido trabalhadas artificialmente. Esse fenômeno recebeu o nome de Estrada de Bimini. Imediatamente após o surgimento da sensação, o mundo científico tentou refutá-la. Geólogos propuseram a teoria da rocha da praia, um processo natural no qual areia e conchas, cimentadas na zona de maré, formam placas planas. Na opinião deles, essas placas se desintegram posteriormente em blocos retangulares sob a influência da erosão e das tensões internas.
No entanto, os defensores da teoria mística tinham uma resposta convincente para isso. Eles apontaram que a rocha da praia geralmente se forma na costa do mar, enquanto a estrada de Bimini está localizada a vários metros de profundidade. Eles estavam interessados em saber como a natureza poderia criar retângulos tão perfeitos a partir da rocha. Porque muitos blocos parecem estar dispostos em duas camadas e alguns até mesmo apoiados por baixo por pedras menores, como na clássica alvenaria megalítica. O debate continua até hoje. Os geólogos mantêm seu ponto de vista, mas para os místicos, a resposta era clara. Casey estava certo. Não são pedras comuns, são os restos do templo submerso de Poseidones. Atlântida, após 10.000 anos de silêncio, finalmente deu sinais de suas profundezas aquáticas. E aí surge a principal questão levantada por essa lenda. E se os Atlantes não tivessem desaparecido completamente? E se os Atlantes sobreviventes, esses semideuses que possuíam o vril, tivessem se espalhado pelo mundo, preservando partes de seu conhecimento? É essa teoria que estabelece a conexão da Atlântida com todos os maiores mistérios do nosso planeta. As pirâmides do Egito, os templos maias. Como civilizações aparentemente primitivas, puderam construir estruturas tão semelhantes e incrivelmente complexas que exigiam cálculos astronômicos e de engenharia precisos? Os adeptos da teoria mística afirmam: isso não é coincidência, é herança. Um estilo único deixado pelos Atlantes sobreviventes que tentavam reviver a antiga grandeza em novas terras, no Egito e na Mesoamérica. Essa teoria eleva o continente perdido ao status de paciente zero, fonte de toda a civilização humana, magia e mistérios. Este é um mito fundamental, a base cultural sobre a qual a humanidade constrói sua vida há 2 milênios. E se os vestígios dessa civilização zero não tivessem sido preservados em terra, mas sob a superfície do mar? Ao sul da costa do Japão, nas águas profundas da ilha de Yonaguni, foram descobertas gigantescas estruturas subaquáticas. Não se trata apenas de um amontoado de pedras. São degraus perfeitamente nivelados, que atingem vários metros de altura, plataformas maciças e terraços esculpidos, com uma precisão impressionante, quase matemática. O monumento mais significativo lembra uma pirâmide escalonada, esculpida em um maciço rochoso inteiro. Os geólogos afirmam que se trata apenas de uma brincadeira da natureza, uma falha natural no arenito que se partiu acidentalmente em ângulos retos. No entanto, muitos estão convencidos de que se trata de uma construção feita pelo homem. Os mergulhadores que se submergiram ali falam de estradas, piscinas e até mesmo de uma pedra trabalhada na forma de uma tartaruga gigante. O pesquisador japonês Masaaki Kimura, há muitos anos, tenta provar que se trata de ruínas. Ele destaca o que, em sua opinião, são paredes, portões e até mesmo um rosto esculpido na rocha, semelhante a uma esfinge.